Olá, exploradores dos segredos da Terra. Hoje vamos mergulhar fundo, literalmente, em uma das histórias mais fascinantes e trágicas do século XX, o naufrágio do Titanic. Mas prepare-se, porque vamos além do romance que você viu nos cinemas. Vamos desvendar fatos e curiosidades que pouca gente conhece sobre o navio que era considerado inafundável. Preparados? Então, ajuste o seu colete salva-vidas imaginário e venha comigo. Antes de zarpar, o Titanic já era uma lenda. Sua construção, que começou em 1909, em Belfast, na Irlanda do Norte, foi uma obra de engenharia monumental. Mais de 3.000 homens trabalharam por 2 anos para construir este colosso dos mares. E quando falamos em colosso, não é exagero. O navio tinha o comprimento de quase 3 campos de futebol e a altura de um prédio de 17 andares. A sua chaminé era tão grande que 2 trens poderiam passar lado a lado dentro dela. Mas vamos a uma curiosidade que já começa antes mesmo da viagem. O Titanic quase teve um acidente grave antes mesmo de deixar o porto de Southampton. Ao partir, a sua massa gigantesca deslocou tanta água que um navio menor, o SS New York, que estava ancorado por perto, teve suas amarras arrebentadas e foi sugado em direção ao Titanic. Por muito pouco, por uma questão de metros e pela rápida ação do capitão e dos rebocadores, uma colisão foi evitada. Muitos viram isso como um mau presságio. A bordo, o luxo era inacreditável, especialmente para os passageiros da primeira classe. Eles tinham acesso a piscinas aquecidas, um ginásio com os equipamentos mais modernos da época, banhos turcos e restaurantes de alta gastronomia. As suítes mais caras custavam o equivalente a mais de $100 mil em dinheiro de hoje. Mas a vida na terceira classe era bem diferente. Embora fosse melhor do que em muitos outros navios da época, as acomodações eram simples, com até 10 pessoas dividindo uma cabine e banheiros compartilhados por centenas. Agora, um fato pouco conhecido. O Titanic tinha seu próprio jornal diário a bordo. Chamava-se The Atlantic Daily Bulletin. Ele era impresso todas as noites e trazia notícias do mundo, cotações da bolsa, resultados de corridas de cavalos e até fofocas sobre os passageiros mais ilustres. Era uma forma de manter todos conectados, mesmo no meio do oceano. E sobre a noite do desastre? Existem muitos mitos. Um deles é que a noite estava escura e sem lua, o que dificultou a visão do iceberg. Isso é verdade. Era uma noite de lua nova, excepcionalmente escura e com o mar incrivelmente calmo. Um mar mais agitado teria criado ondas que quebrariam na base do iceberg, tornando-o visível a uma distância maior. O mar, em sua tranquilidade mortal, ajudou a esconder o perigo. Outro ponto crucial foram os binóculos. Os vigias no posto de observação, Frederick Fleet e Reginald Lee, não tinham binóculos. Eles estavam trancados em um armário e a chave havia sido levada por um oficial que foi substituído no último minuto e esqueceu de entregá-la. Fleet, mais tarde, testemunhou que se tivesse os binóculos, teria visto o iceberg a tempo de evitar a colisão. Uma pequena chave poderia ter mudado o destino de mais de 1.500 pessoas. E a famosa ordem Mulheres e Crianças primeiro? Ela não foi seguida à risca em todos os botes. Do lado bombordo, o lado esquerdo do navio, o segundo oficial, Charles Lightoller, interpretou a ordem de forma extremamente literal. Apenas mulheres e crianças. Ele se recusava a deixar homens embarcarem, mesmo que houvesse espaço sobrando nos botes. Já do lado estibordo, o lado direito, o primeiro oficial, William Murdoch, tinha uma interpretação diferente. Mulheres e crianças primeiro, e depois os homens, se houvesse lugar. Por isso, mais homens sobreviveram nos botes lançados do lado estibordo. Havia também alguns heróis anônimos. A tripulação da sala de máquinas, liderada pelo engenheiro Joseph Bell, permaneceu em seus postos até o fim. Eles trabalharam incansavelmente para manter as luzes acesas e as bombas funcionando o maior tempo possível, dando aos passageiros mais tempo para evacuar. Nenhum dos engenheiros sobreviveu. Eles sabiam que sua tarefa era uma sentença de morte, mas não abandonaram seus postos. E os músicos? A história de que eles continuaram tocando enquanto o navio afundava é totalmente verdadeira. Liderados por Wallace Hartley,
Os 8 membros da orquestra se posicionaram no convés e tocaram músicas alegres para tentar acalmar os passageiros em pânico. A última música que tocaram, segundo testemunhas, foi o hino Nearer, My God, to Thee. Todos eles pereceram na tragédia. Vamos falar sobre os cães a bordo. Sim, havia pelo menos 12 cães no Titanic, a maioria na primeira classe. Eles tinham seu próprio canil de luxo. Apenas 3 sobreviveram. 2 da raça Lulu da Pomerânia e um pequinês, que foram levados para os botes salva-vidas escondidos nos casacos de suas donas. Uma curiosidade financeira: o Titanic não estava nem perto de estar com sua capacidade máxima. Ele podia levar mais de 3.300 pessoas, entre passageiros e tripulação, mas na sua viagem inaugural, levava cerca de 2.224. Por quê? Uma greve de carvão na Inglaterra havia cancelado muitas viagens e alguns passageiros foram transferidos para o Titanic, mas muitos outros simplesmente adiaram seus planos. E a pessoa mais rica a bordo? Era John Jacob Astor, um empresário americano. Sua fortuna era estimada em 87 milhões de dólares na época, o que hoje seria equivalente a bilhões. Após colocar sua jovem esposa grávida em um bote salva-vidas, ele perguntou se poderia acompanhá-la, pois ela estava em uma condição delicada. O oficial Lightoller recusou, seguindo sua política de apenas mulheres e crianças. Astor aceitou seu destino, acenou para a esposa e não sobreviveu. Após o naufrágio, a busca por corpos foi uma operação maciça. O navio Mackay Bennett foi enviado para recuperar os corpos, mas o número era tão grande que eles ficaram sem material de embalsamamento. A prioridade foi dada aos corpos dos passageiros da primeira classe. Muitos tripulantes e passageiros da terceira classe foram sepultados no mar. O desastre do Titanic provocou mudanças radicais na segurança marítima. Foi criada a Patrulha Internacional do Gelo para monitorar icebergs no Atlântico Norte. E novas regras exigiram que todos os navios tivessem botes salva-vidas para cada pessoa a bordo, além de realizarem exercícios de evacuação. A tragédia serviu como um duro despertar para a indústria naval. E o que dizer de previsões? 14 anos antes do naufrágio do Titanic, em 1898, um escritor chamado Morgan Robertson publicou um livro chamado Futility or the Wreck of the Titan. A história era sobre um navio de passageiros britânico, considerado inafundável, chamado Titan. Ele atinge um iceberg no Atlântico Norte em uma noite de abril e afunda. A semelhança não para por aí. O Titã do livro também não tinha botes salva-vidas suficientes. Coincidência ou uma premonição assustadora? Por décadas, o local exato do naufrágio foi um mistério. Foi apenas em 1985 que uma equipe liderada por Robert Ballard encontrou os destroços a quase 4.000 metros de profundidade. A descoberta revelou algo que os cientistas não esperavam. O navio havia se partido em 2 durante o naufrágio, um detalhe que muitas testemunhas relataram, mas que foi desacreditado por anos. Hoje, o Titanic descansa no fundo do oceano, sendo lentamente consumido por bactérias que se alimentam de metal. Os cientistas acreditam que, em algumas décadas, restará muito pouco da estrutura original do navio. Ele está se desintegrando, retornando ao oceano que o reclamou. Cada expedição aos destroços causa danos, e há um grande debate sobre como preservar este que é, ao mesmo tempo, um túmulo e um monumento histórico. Uma última história comovente é a de Isidor e Ida Strauss, os cofundadores da loja de departamentos Macy's. Ida teve a chance de embarcar em um bote, mas se recusou a deixar seu marido. Ela disse: "Vivemos juntos por muitos anos. Aonde você for, eu vou." Eles foram vistos pela última vez sentados juntos em cadeiras no convés, enquanto o navio afundava. Um amor que nem a morte pôde separar. O Titanic é mais do que uma história de um navio que afundou. É um mosaico de histórias humanas, de coragem, covardia, sacrifício e amor. É um lembrete poderoso da fragilidade humana diante da força da natureza e de como a arrogância pode levar à catástrofe. Espero que tenham gostado desta viagem profunda pelos segredos do Titanic.
Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários. Se você gosta de desvendar os mistérios do nosso mundo, não se esqueça de se inscrever no canal Segredos da Terra e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Muito obrigado por assistir e até a próxima.